Bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja na tua casa nessa manhã de segunda-feira, para que a gente possa fazer mais um devocional e nos tornarmos um pouco mais parecidos com Cristo nas nossas atitudes do dia a dia. E eu quero trazer uma palavra que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 10, vamos começar no versículo 8, que diz o seguinte: se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior e sobre os dois a outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem a nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Olha o que um homem sábio está falando acerca da riqueza. De que as pessoas que têm dinheiro hoje, que buscam, que lutam por dinheiro, vão se tornar cada vez mais gananciosos. E que ali esse homem que escreveu isso, ou seja, Salomão, que escreveu esse livro de Eclesiastes, está dizendo: olha, eu já tive riquezas, eu sou um cara que tenho muita sabedoria, sou um cara muito rico, e eu vou dizer algo para vocês: é insensato buscarmos a riqueza dia após dia, sem que haja um sentido nela, sem que haja um sentido para buscar essa riqueza. Vamos repetir esse versículo, olha só o que ele diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Por quê? Porque sempre vai estar faltando algo, porque sempre vai haver um vazio dentro da pessoa, mesmo que ela tenha muito e muito dinheiro. Você vai perceber que mesmo que a pessoa seja muito rica, se não houver um propósito diante dessa riqueza, vai haver sempre um vazio dentro dessa pessoa. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Versículo 11. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E isso é uma pura verdade. Há alguns anos atrás, meu salário era um número, era um determinado valor. E a gente sempre queria, a gente sempre almeja ganhar mais, como o versículo 10, a gente sempre quer ganhar um pouco mais, porque a gente sempre vê que tem algumas necessidades que na verdade às vezes nem são tão básicas, mas que a gente gostaria de ter para nossa casa. E a gente luta por um salário melhor, por uma vida, um salário mais justo diante daquilo que fazemos. Porém, aqui o versículo 11 diz que quando aumentam os bens, também aumentam os que consomem esse bem. E isso é uma pura verdade, porque eu lembro que meu salário ele quase dobrou de tamanho e não levou acho que 2 ou 3 meses, talvez por uma falha, nos gastos, talvez por não saber administrar muito bem aquilo que eu havia recebido, já estava no mesmo patamar do salário mais baixo. Ou seja, mesmo ganhando o dobro, aquilo que a gente estava consumindo também aumentou. A forma como a gente ia conduzir e o consumo também aumentou. E ele continua dizendo: olha só, e que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Olha só, e aí entra aquilo que eu estou falando para você. Qual o propósito da riqueza? E aí entra também o título desse nosso devocional. Qual o propósito da riqueza? Qual o propósito de você ser um homem rico, uma mulher muito rica? Qual o propósito de Deus estar te abençoando de uma maneira tão grandiosa, que não é você fazer o bem, não é você realmente auxiliar aqueles que precisam, de você realmente ser uma fonte, não apenas de renda para as pessoas, mas uma fonte do Espírito Santo, fazendo a vontade do Pai, ouvindo a palavra, a voz do Senhor, para fazer a obra dele, para auxiliar na obra dele, para fazer com que pessoas tenham mais desejos ainda de permanecer na obra do Senhor e de dar continuidade à obra do Senhor. Olha o que o Salomão ainda vai dizer no versículo 13: há um mal terrível que vi debaixo do sol. Ele mesmo viu isso. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. E ele vai continuando dizendo bastante coisa. No versículo 18 ele diz o seguinte: assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhes dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus.
Raramente esta pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. O Senhor tem liberado para muita gente riquezas e prosperidades aqui na terra. Tem liberado realmente uma vida financeira de abundância. Mas eu quero que você faça a seguinte pergunta para você. Essa sua vida de abundância, qual o propósito que ela tem? Ou você está acumulando bens e mais bens e mais bens e não há propósito em nada? Você está acumulando bens e isso não tem problema nenhum de você estar acumulando. Veja bem que a Bíblia fala que o dinheiro não é problema, mas o amor ao dinheiro é um problema. E o grande mal da humanidade nos dias de hoje é que nós estamos vendo pessoas que estão lutando para ter um dinheiro de uma maneira mais fácil, muitas vezes até sem trabalhar, para poder alcançar um objetivo da qual não vai levar a nada, da qual não vai levar, não vai trazer solução para ele, não vai trazer uma paz de espírito. Você é uma dessas pessoas que acumula bens em cima de bens, em cima de bens, e talvez tem pessoas da tua própria família passando por necessidade, pessoas da tua própria família que talvez 30, 40 mil reais mudaria a vida dela, e você acumulando bens de milhões, e não está olhando para o teu lado direito nem para o teu lado esquerdo. E ainda tem a audácia de fazer aquela oração que alguns vão cair do meu lado direito, outros do meu lado esquerdo e eu não vou ser atingido, beleza? Você não está sendo atingido, mas o teu irmão que está do teu lado, esse está sendo atingido, talvez porque ele não conhece essa palavra, talvez porque ele precisa ouvir de você essa palavra, para que ele possa interagir com o Espírito Santo, para que ele possa conhecer o poder do Espírito Santo e ser abençoado como você. E se ele não for abençoado, talvez no dia quando ele conhecer a Cristo, quem me garante que ele vai realmente entender a bênção? E isso aconteceu, por exemplo, na noite de ontem, enquanto nós saímos do culto, nós fomos numa pizzaria ontem, e, cara, Deus falou ao meu coração com algumas pessoas que estavam ali. Havia um casal que estava vindo de São Paulo, veio de São Paulo e nos serviram na igreja ontem. E eu fiquei pensando, cara, como é gostoso quando eu vou para os lugares e eu sou abençoado. Como é gostoso quando eu vou numa pizzaria com outros irmãos da igreja e às vezes você vai querer pagar, o irmão diz, não, Sérgio, já está tudo pago. Não, pastor, deixa que a gente paga. Cara, como é gostoso você ouvir isso. E eu me coloquei naquele lugar, eu pensei, cara, eu vou abençoar essa família. Eu não estou falando isso para você, para me engrandecer, porque o que a mão esquerda, o que uma mão faz, a outra não precisa saber. Mas eu estou falando isso para que você seja edificado na tua fé, para você entender que talvez o que Deus está plantando em você, o que Deus está colocando dentro de você, não é apenas para você, mas para as pessoas que estão te cercando, são para os teus irmãos que estão do teu lado. Talvez você está sendo abençoado de uma maneira gigantesca, mas talvez não é para você apenas, é para que você possa manter e trazer mantimento ao reino, para que você possa expandir o reino de Deus. Tem pessoas do teu lado que estão precisando apenas de um impulso, de um empurrão, de uma ajuda de custo talvez, ou de uma ajuda, uma ajuda motivacional para abrir a sua própria empresa. E essa empresa vai ser a responsável de levar o evangelho para milhares de pessoas. Para milhares de pessoas. Eu não vou lembrar agora o nome dos pregadores, não vou. Mas eu ouvi uma vez que havia um pregador que havia ganhado milhões de pessoas. E esse pregador foi um outro homem que o ganhou para Jesus. E esse homem ganhou apenas aquela pessoa. Eu não lembro se é Billy Graham, quem foi, eu não vou lembrar agora. Mas esse homem ganhou apenas um homem para Jesus. E esse homem ganhou milhões de almas. Então, querido, às vezes um impulso, um empurrão, uma motivação, e se Deus está talvez liberando na sua vida uma capacidade de sabedoria e talvez até financeira, talvez seja para isso, para você impulsionar irmãos. Porque o que ele fala aqui? Olha o que ele diz aqui. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Qual o propósito da riqueza? Qual o propósito de você ter tanto dinheiro? Qual o propósito de você estar sendo abençoado com sabedoria? Qual o propósito de você ter tanto conhecimento assim e não estar ajudando os outros irmãos? Qual o propósito de Deus ter mudado a tua vida, ter transformado quem você é e agora você não querer levar o evangelho para outras casas e para outros corações? Qual o propósito de Deus ter que mudar a tua vida financeira, espiritual, a tua vida matrimonial e você não compartilhar isso com outras pessoas na mesa? De nada adianta. Ele termina dizendo o seguinte: riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Então, querido, que você possa entender
que Deus está abençoando a tua vida, mas também é para você abençoar outras pessoas. Porque receber é muito bom, mas melhor ainda é quando nós podemos dar ao próximo. Amém, querido? Que você fique com essa palavra essa semana e que a gente possa refletir mais sobre isso, sobre os propósitos das riquezas na nossa vida e que Deus possa manifestar através do seu Espírito Santo, através do Espírito Santo dele aí no teu coração, para que você possa ser a luz no caminho de outras pessoas, para que você possa ser o sal da terra na vida de outros irmãos. Amém, querido? Em nome de Jesus, tenha uma excelente semana e a gente se vê amanhã, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço.